graça e a paz do Senhor esteja com você. Prazer muito grande poder estar juntos mais uma vez para trazermos mais uma reflexão. E eu quero falar hoje sobre a importância da nossa fé, ou melhor, a constância da nossa fé. Como é necessário que a nossa fé esteja sempre firme em Deus. É certo que todos nós enfrentamos dificuldades na vida, lutas, tribulações, adversidades, quantas situações todos nós passamos e teremos que ainda passar. E no meio de tudo isso, é necessário que a nossa fé esteja sempre firme, esteja sempre direcionada em Deus. Eu quero trazer 2 versículos da carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, que nos diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É interessante observar que o capítulo 11, que antecede esses 2 versículos que lemos do capítulo 12, fala-nos sobre os heróis da fé. A partir do versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos a perseverança de Abel. Abel, que é para nós um exemplo de fé, perseverou em meio a todas as situações que enfrentou. Ele foi um homem que sempre teve a sua fé firme em Deus. Olhamos também a referência de Enoque no versículo 5, que foi também um homem que andou com Deus 365 anos. Andando com Deus, foi um homem firme, enfrentou tudo que enfrentou nesta vida e deu testemunho de que sua fé foi real, foi verdadeira e foi constante. Também há referência a Noé, referência a Abraão, que foram patriarcas que viveram aqui, homens que enfrentaram diversas situações na vida e em todas elas eles foram firmes e deram exemplo de coragem, de firmeza, de perseverança. Também vemos desse mesmo capítulo 11 de Hebreus a expressão a respeito de Sara, que também foi uma mulher que deu o seu testemunho de fé. Encontramos Isaac, não é, um homem também, filho de Abraão, e Sara, que foi firme na fé, que foi perseverante. Nós encontramos Jacó, Jacó, o patriarca Jacó, um homem também que nos deixou vários exemplos. José, que foi filho de Jacó, que foi aquele que esteve no Egito, que ficou cerca de 12 anos preso no cárcere egípcio e foi sempre firme na sua fé, tendo sido constituído governador de toda a terra do Egito. Temos também a referência de Moisés, um outro exemplo de fé. Raabe nos dias de Josué, outro exemplo é Josué, Raabe. Também o versículo 32 e o 33 mostrando a presença de reis, profetas, juízes que viveram em Israel, homens que foram homens de fé e também mulheres que estão nesta galeria. E nós vemos também a referência de muitos outros que o nome deles não aparece aqui, porém o escritor citou homens que o mundo não era digno da presença deles. Foram homens firmes, homens corajosos e que nunca se desanimaram, que nunca retrocederam, passaram pelas mais difíceis provações, mas foram firmes e constantes na fé que criam, que defendiam e que por ela lutavam. E aí o escritor aos Hebreus, ele diz no verso 1 e 2 que nós lemos no início: portanto, nós também,
que estamos rodeados deste tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É interessante que as testemunhas que ele se refere aqui são exatamente essas que mencionei, narradas no capítulo 11. Homens e mulheres que foram exemplo de fé e perseverança para todos nós. Então hoje, na atualidade, nós devemos aprender com estes que viveram naquele tempo. Passaram por tudo que passaram e não negaram a fé. Alguns enfrentaram a fornalha de fogo, enfrentaram a cova de leões, como foi o caso de Daniel, e tantas outras passagens que mostram as lutas e dificuldades que esses cristãos passaram e também os nossos antepassados que viveram antes de Cristo. São exemplos de fé para a nossa vida e nós precisamos aprender com eles e deixar todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a nossa caminhada, olhando para Jesus, que é o autor, que é o consumador da nossa fé, que é o nosso maior exemplo. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e cumpriu a sua missão, subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, tendo concluído a sua obra. Então que nós, caros irmãos que me acompanham agora, eu quero deixar a vocês esta meditação. A nossa constância na fé, ela precisa ser uma realidade, tá? Que não sejamos como aqueles que retrocedem, como aqueles que baixam a guarda, como aqueles que por questões mínimas já estão abandonando o seu propósito. Não, que este não seja o meu caso e nem o teu caso. Vamos ser firmes, porque a vontade de Deus é essa, a nossa firmeza, a nossa constância na fé, sempre olhando para Jesus, aquele que é o autor da mesma. Eu deixo essa reflexão e espero que ela seja abençoadora, que ela toque profundamente a vida de todos nós. Eu quero orar com você nesse momento e em oração eu quero dizer: Senhor Deus, eu louvo e bendigo o teu nome, porque o Senhor é aquele que tudo pode fazer, é o Senhor mesmo quem gerou a fé no nosso coração. Como vimos, o Senhor é o autor e também o consumador da nossa fé. Eu peço que o Senhor me revista de fé, revista este irmão, irmã que me assiste agora e que também, Senhor, igualmente precisa da fé, da graça, para que continue a caminhada. Senhor, eu peço que a tua bênção esteja sobre cada um nesta hora, uma bênção de fortalecimento, de encorajamento, que leve a constância na nossa fé, sempre olhando para ti, jamais perdendo o foco na caminhada que o Senhor propôs para cada um de nós. Eu peço essa bênção, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Bem, mais uma vez nós encerramos a reflexão de hoje. Que Deus continue abençoando você e até um outro momento em que nós voltaremos meditando novamente na palavra de Deus.